Como eliminar o risco de uma contratação errada? Como contratar um perfil de um liderado de alta performance? Vem comigo. Primeiro, uma entrevista. Ah, mas a minha entrevista, eu achei isso, quando eu vi, não era o perfil. Desculpa, a culpa é sua. A gente faz uma entrevista e no momento da entrevista começa uma parceria. É igual a um casamento. Existe um casamento que um quer casar e o outro não quer casar? Eu te amo, quero casar com você e o outro não quer, eu vou pegar e assina aqui. Não existe. Então, gente, primeiro de tudo, põe isso na cabeça, anota aí. Quando a gente contrata errado, a culpa é nossa. A culpa é sua. Por quê? Se você não tem um método de contratação que diminua o risco de você contratar um perfil que não vai dar certo, lembra, a gente contrata vendedores liderados, eles sabem se vender. Então, por isso, a gente tem que ter um método para diminuir o risco de contratar. E eu sempre digo, contratar é trazer um novinho, é você dar novos ares para sua equipe. Contratar, mas uma contratação certa, sem risco. Contratou errado, é dor de cabeça na hora. Pode ter certeza. Contratou errado é dor de cabeça na hora, mas ao mesmo tempo você como líder tem que se desafiar. Uma vez que eu contratei essa pessoa, eu tenho que fazer meu papel de líder. Que é o quê? Que é os 4 pilares do meu método. Você tem que saber diagnosticar o que está acontecendo, fazer o deal, que é o famoso acordo desse método, dá muito resultado, desenvolver e direcionar. Se você tiver a certeza que você treinou, deu feedback, desenvolveu, direcionou, aí sim você tem o direito de demitir. Mas você achar que você contratou um novinho, e já não tem o perfil, e agora eu demito, descartar as pessoas, isso é a liderança da velha era. Cuidado com isso. Um líder da nova era, ele compra paz, para ele ter a certeza que ele fez tudo o que ele pôde como um líder. Lembre-se, um líder da nova era como você vai se transformar, ele não fica parado esperando, se um dia eu precisar contratar, eu vou contratar alguém. Se alguém pedir demissão, eu vou contratar alguém. O líder da nova era, ele tá em constante network, ele faz entrevistas sim. Por quê? Você contratar direito, contratar um bola preta, que é um líder de alta performance, não vem assim de uma hora para outra, não. Não espere que de uma hora para outra vai vir. Aí você começa a contratar como desesperado. Tem que contratar. O RH tá me pressionando. Meu chefe tá me pressionando. Sei lá quem pediu demissão. Aí você contrata de qualquer maneira e depois qual é o caminho mais fácil? Você transferir a responsabilidade pro liderado contratado. Mas ele não tinha perfil. Eu contratei errado. Ele é muito ruim. Mas ele não é proativo, não tem atitude nenhuma para fechar uma venda. E você desiste. E aí você vai e demite. Liderança da velha era. Beijo, tchau. Essa já foi a liderança da velha era. Vem comigo para a liderança da nova era, onde dá resultado, onde você tem uma equipe com método CEP, comprometida, engajada e produtiva, que bate meta todo mês. Você é humanizado. Um líder da nova era, ele consegue recuperar pessoas e bate no peito e tem orgulho disso. Ele contrata pessoas, mas ele diminui o risco de contratar errado. E se mesmo assim ele contratar um pouquinho errado, ele faz de tudo para fazer essa pessoa ter resultado. Esse sim é o líder da nova era. Pensa, sempre quando você for contratar alguém, um líder da nova era, você tem que estar atento ao mercado. A partir de agora, você pode estar com a melhor equipe do mundo, batendo meta, mas aí eu tenho certeza que você quer dobrar, triplicar as metas. Então, fica de olho. Entrevista um ali, entrevista outro ali e vai entrevistando todo mundo. Por quê? Porque a vida é feita de networking. Os bons profissionais, eles não vêm de repente desesperados. Eles vêm com calma, tá? Mas imagina, você vai entrevistar um profissional desse que você tá namorando há um tempão. Vou entrevistar eu e meu chefe, ou eu e minha chefe, falo por mim. Tá na TPM. E eu tô num dia irritado que não tive uma noite muito boa. Vem o candidato todo felizinho. Aí você faz uma pergunta ali, aquelas perguntas de sempre, né? E aí, quais são as suas melhores qualidades, seus melhores defeitos, seus piores, o que você faz? Aí a outra também faz uma pergunta. Beleza. Aí você vai fazer, e aí, gostou do candidato?
Vamos lá, produção. Vamos lá, produção. Simulou. Entrevistamos, você tá na TPM produção e eu não dormi bem, veio um candidato. A gente não tem método, não tem nada, veio o candidato todo feliz. Potencial candidato. Fizemos lá a entrevista, acabou. E aí, produção, o que você achou desse candidato? Ah, Cami, eu não senti uma vibe muito boa, não. Não senti que vai funcionar. Eu também, Renata. Eu achei, sabe o quê? Que ele tava meio desanimado, achei ele meio prolixo, falou, mas não falou. Você quer esse candidato? Não sei, acho que não funciona. Eu preciso de alguém com sangue no olho, achei ele meio lento. Não senti. Também não. Cortamos o candidato. Olha a entrevista que a gente fez. Tipo, qual é o seu nome? E aí conta um pouco da sua trajetória. Quem não sabe contar sobre trajetória profissional. E aí, o que você quer da vida? Essa é a pergunta pior que existe. O que você quer aqui da empresa? Ah, eu quero ser campeão. Eu quero bater meta. E sabe o que é isso? Só sentimentos futuros. Você acha que numa entrevista, se você me entrevistar e você vai me perguntar o que eu quero, eu vou falar, eu quero ali. Meia calabresa, meia mussarela, eu quero isso aí. Você acha que eu vou passar na entrevista ou o liderado vai falar, eu quero isso, eu quero aquilo? Mas você não acha isso muito subjetivo? Querer é ter, sonhar é fazer. Então, eu vou te ajudar agora, fica aí até o fim. Que eu vou dar 2 dicas para você fazer uma contratação diferente. Para de ser subjetivo. E pior ainda, para de contratar errado e transferir a responsabilidade para o outro. O líder da nova era, ele transforma o problema em solução. Ele não fica reclamando do problema, transferindo a responsabilidade do outro. O líder da nova era, ele bate, tem um problema sim, mas eu vou mudar a minha mentalidade e vou transformar isso em solução. Todo problema é uma solução. Veio um problema, sorri. Não fica reclamando. Sorri. Problema é a solução, é na dor, às vezes, que a gente cresce. É no desafio que a gente se transforma. Por isso que o líder da nova era, sabe o que ele faz? Ele tem a capacidade de tirar os seus liderados um pouquinho da zona de conforto. Sair da zona de conforto é bom, gente. Você é um desses que você quer ser um líder que dobra a meta, que tem um time comprometido, engajado e produtivo com você, mas você não faz nada? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E de tanto querer, tá querendo até hoje. Eu tô te falando com amor e coração. Eu não quero que você sofra como eu sofri. Eu demorei pra achar esse caminho. E agora eu tô aqui do lado. Então vamos voltar aqui pra contratação. Contratou um perfil certo novo que no final eu vou dar perguntas de entrevistas que diminuem a subjetividade. Então fica aí comigo. Contratou um perfil novo. Vou dar agora 3 rápidas atitudes que podem acontecer na sua equipe. Contratou um perfil novo, você sacode a sua equipe. Tipo, para todo mundo com essa crença limitante que o meu produto tá caro, que o concorrente é melhor, que XYZ, aí vem o quê? Convicção. Convicção que faz parte do meu método. Você tem que testar a convicção do seu time. Então, você sacode a equipe, porque o novinho, você vai blindar o novinho. E qual o seu desafio com o novinho? Passar o mês inteiro com ele, desenvolvendo, acompanhando, direcionando, diagnosticando e mais que isso, fazendo o deal, que é o acordo. Você vai botar o novinho no primeiro mês para ganhar dinheiro, porque ele já vai sentir a sensação boa de ganhar dinheiro. E com isso, o que vai acontecer com a equipe? Vai levar um sacode. Tipo, tira todo mundo da zona de conforto, sabe? É possível. Lembra aquele ditado? Todo mundo diz que é impossível. Todo mundo diz que é impossível. É a historinha do sapo, né? Mas aí um lá foi lá e fez. Qual a historinha do sapo? O sapo surdo? Uhum. Quer contar o sapo surdo? Ouve a história do sapo que eu vou abrir aqui, porque tá muito calor. Pera aí, ouve a história. Imaginem que tinham alguns sapinhos fazendo uma competição, que eles queriam subir um castelo. Mas era muito difícil, então os sapinhos começavam a subir e todo mundo gritava: não dá, é impossível, vocês vão cair! E eles iam caindo um a um, caindo um a um. Até que um sapinho continuou e ninguém entendeu. E quando perguntaram pro campeão como que você chegou lá, apesar de todos os obstáculos, ele não ouviu a pergunta porque ele era surdo. Sabe qual é a moral? Gente,
Mudança de mentalidade. Não escute os mimimis. Para com as crenças limitantes. Você em primeiro lugar, líder. Você é o líder. Se você tiver a crença limitante, não acreditar que é possível, igual a história que a Renata, minha produção querida, contou do sapo surdo, você vai ser contaminado por todo mundo e pelos seus liderados. Já era impossível até que alguém foi lá e fez. Tá? Então contrate pessoas novas, é um sacode na equipe, aumenta a produtividade do time, porque o novinho diz vai lá e consegue, e não depende da equipe. Para de ter medo de perder liderado. Pelo contrário, se transforme na liderança da nova era, porque o liderado vai querer é você. Existe um percentual, se eu não me engano, me corrige, produção, eu acho que 80%, né, dos liderados, dos funcionários, eles não pedem demissão por causa da empresa. Eles pedem demissão por causa do líder. Um líder da nova era, ele tem uma equipe engajada que quer trabalhar com ele. Então você, como líder, mas é o meu melhor, eu morro de medo de perder ele. Pelo contrário, não pensa, olha a mudança de mentalidade. Eu morro de medo de perder ele. Pelo contrário, eu quero reter ele. O que eu faço para reter o meu melhor? Eu quero ter uma equipe engajada. O que eu faço para ter uma equipe engajada? Eu quero ter um melhor vendedor. Vou ficar olhando no mercado. Mas minha empresa nem cogita contratar alguém. Se sair alguém, cogita. Ao mesmo tempo, se você provar por A mais B que a contratação é possível e é bom para o resultado da empresa, contrata. Então, a gente não pode ter as crenças limitantes. O líder da nova era, ele pensa fora da caixa, tá? Então, como é que é fazer uma entrevista errada, que tem muito risco de contratar errado? Primeiro, é fazer uma entrevista de qualquer maneira, sem você estar preparado, fazendo aquelas perguntas que ninguém aguenta mais. Me diz 3 características positivas em você. O que a gente responde? Eu sempre respondo, sabe o quê? Na época, né? Respondia perfeccionismo. Eu também. E você também. Você também respondia perfeccionismo. Todo mundo responde perfeccionismo. Perfeccionismo por quê? Porque acha que é uma coisa boa ali que responder isso é bom. Então, liderado sabe se vender. E você vai cair nessa forca? Vendedor se vende mais. Até porque ele não sabe se vender. Você quer um desse? Exatamente. Então pensa, eu tô entrevistando o melhor vendedor que sabe se vender e eu tenho que dar a melhor entrevista pra ver se ele é bom mesmo ou ele só fala. Então, o jeito errado de fazer uma entrevista é isso, é ser uma entrevista subjetiva, uma entrevista de qualquer jeito que você não tenha método nem perguntas, contratar no desespero. Olha a primeira dica que eu tô dando pra vocês. Hoje eu não preciso contratar alguém. A gente planta hoje para colher amanhã. Você quer resultado imediato? Eu também quero. Todo mundo quer, mas não existe. Você tem que pagar um preço. Até meu método, que tem resultado rápido. Quem viu a entrevista do Thiago não viu o resultado dele. Ele mais que triplicou em 1 mês e pouco a meta da equipe dele. É possível, mas paga-se um preço. Você tem que aplicar um método, você tem que ter um caminho, tá? Então, contratar errado, você tem que treinar, você tem que desenvolver. Você contratou, você tem que estar junto. O risco é seu. Ou aprende, com as minhas dicas aqui, uma entrevista que diminua, né, a subjetividade da contratação. Você tem ideia que é uma responsabilidade sua quando você contrata pela vida de uma pessoa? A pessoa, ela tem família mora sozinho, tem sonhos, tem boletos pra pagar. Imagina, contratei errado porque não tava num dia bom, ou contratei errado porque eu faço qualquer pergunta e aí eu sinto. Já sentiu isso? Vou sentir. É energia aqui, vou sentir. Não, eu já vi muita armadilha de líder que tem meta de contratação, então contrata pra bater a meta. Exatamente. Olha isso, contrata pra bater a meta, olha a dor de cabeça. Contratar errado é ruim. E eu não tô falando só pra você, não. A gente não tá aqui junto pra gente mudar uma sociedade? Parar com esse negócio que a área comercial é uma pressão, que todo mundo fica doente como eu fiquei? Não precisa. A liderança é ser líder por exemplo, é ser líder da nova era por exemplo. Então, uma entrevista você tem que, primeiro, eliminar a subjetividade. Porque tudo é muito subjetivo. Eu acabei de falar. Eu acho, eu sinto que, eu quero. É tudo sentimento futuro. Sentimento futuro. Sentimento futuro é subjetividade. Segundo, numa entrevista do método, né, da nova era, você tem que ser um líder detetive. Investigar o quê?
A quilometragem do candidato. Ó, primeiro você vai eliminar a subjetividade com algumas perguntas que eu vou te dar. Então fica aí até o final. Segundo, você é o líder detetive da nova era. Você investiga o quê? A quilometragem do candidato. Mas por que, Cami? Agora, por favor, pega a sua caneta ou um note e anota isso daí. Conduta passada reflete conduta futura. Cami, que frase que me confundiu até a cabeça. Vou lá. O que é conduta passada? Vou dar o meu exemplo. Eu nasci com um gene do esporte. Sempre fui competitiva. Eu amo esporte. Amo. Já joguei vôlei, futebol de praia, futebol do Flamengo. No Flamengo, eu sou viciado em futebol. Enfim, agora eu tô jogando beach tênis, handball. Já joguei de tudo que vocês possam imaginar. Hipismo, amo cavalo, mas tudo competição. Então imagina. Competitiva, o que aconteceu comigo na faculdade? Sempre fiquei entre as 10 melhores. O que aconteceu comigo na escola? Era a primeira da escola. Ah, tô me gabando? Não. Só tô explicando o quê? O que conduta passada reflete conduta futura? O que acontece comigo quando eu sou contratada por emprego? Eu vou conseguir não buscar ser a melhor? Vou conseguir ficar no último do ranking? Não, porque a minha conduta passada sempre vai refletir a minha conduta futura. Então, numa entrevista de emprego, você tem que investigar a quilometragem do candidato, que a gente chama KM. Tá? Já dei 2 dicas. Terceira dica e objetivo de uma entrevista para você captar um liderado de alta performance. Identificar fracassos certos. O que é isso? Mais uma vez, liderado se vende bem. Você tem que o quê? Cuidado. Quem muito fala, nada faz. Ou quem muito fala, tem que se ter evidência. Tirar numa entrevista, você tem que tirar o quê? Sentimentos e opiniões. Mais uma vez, vou recapitular. Não é porque eu sou prolixa. Todo treinamento é por recapitulação. Recapitulação. Olha a dica para você treinar a sua equipe. Treinou a equipe? Não é uma vez. Recapitulação. Qual é a recapitulação? Vendedor se vende bem. Então você tem que tirar o quê? Sentimentos e opiniões dele. Se você fizer a pergunta, o que você espera, o que você quer ser aqui na empresa, o que você acha que ele vai responder? Sinceramente. Hello! É óbvio, eu vou bater meta, eu quero ser. Ele vai responder tudo que você quer ouvir. Então, conduta passada reflete conduta futura. Você, numa entrevista, tem que eliminar a subjetividade. Terceiro, você tem que ser o detetive da nova era, que investiga o quê? A quilometragem do candidato, tá? Pra gente diminuir o risco. Quais são as perguntas, Cami, que eu faço? Então, vou te falar. Primeiro de tudo, ó lá, quem estiver anotando aí já vai sair na frente. Primeiro de tudo, sentimentos e opiniões, né? Você tem que o quê? Tirar as declarações ambíguas. O que são declarações ambíguas? Olha que interessante. Vê se vocês concordam comigo, hein? O que são declarações ambíguas numa entrevista, que certamente vocês já viveram isso. Olha as declarações ambíguas. E aí, como é que foi essa conquista? Dei o máximo de mim. Aí, né, eu falo antes de eu descobrir esse método, eu falava, nossa, cutucava já, deu o máximo dele, esse candidato, ó. Maravilhoso, não tem erro. Olha outra declaração ambígua. Sempre fui o melhor entre os outros. Sempre fui o melhor que os outros. O que isso fala? Sempre fui o melhor que os outros. E a gente fala, nossa, estamos contratando o melhor. Olha as armadilhas que a gente cai, gente. Outra, sempre fui o melhor, mas nunca campeão. Acho que isso é uma declaração ambígua, né? Mas que pega todo mundo na entrevista. Você entendeu? Olha onde você vai cair. Olha aí, hein? Vou dar outra declaração ambígua quando você faz uma pergunta e ouve na entrevista e você fica todo animado e é um risco certo pra você. Olha a resposta do liderado. Fui além dos meus limites. Bonito demais isso, lindo, né? E aí, que resultado dá isso? Fui além dos meus limites. Olha... Eu fico até cansada imaginando. Imagina, e aí que acontece pro entrevistador que é você? Cara, ele é demais, ele vai além dos limites. Workaholic. Exatamente. E daí todo mundo vai ver Alice nos Países das Maravilhas, que ontem eu fui numa festa. É isso, é porque é ir além dos limites, dos sonhos, dos desejos. Tudo subjetivo. E aí que você fica com risco. Olha lá, outra frase. Todos os meses entrego a meta, mas não consegui.
mas a culpa não foi minha. Esse mês eu não consegui, mas a culpa não foi minha. Imagina, todos os meses eu entrego a meta, mas esse mês eu não consegui, mas a culpa não foi minha. Aí você foca no quê? Todos os meses eu entrego a meta. Olha uma entrevista dessa que o cara fala, não bati, a culpa não foi minha. Então foi de quem? Então eu tô ajudando a vocês o quê? A tirarem a subjetividade e já dei 4 dicas para você numa entrevista buscar, né? Fala, produção. Não, queria até dar uma dica. Cuidado com os layoffs. A gente sabe que muitas empresas estão fazendo layoffs e demissões em massa e tem muito candidato bom no mercado. Mas tem muita gente que se aproveita disso, tá? Para justificar uma performance ruim. Então, Exatamente. Por exemplo, eu já entrevistei muita gente que falou, não, eu era o campeão, mas aí eu saí pelo layoff. Cara, não faz sentido uma empresa demitir o campeão. Exatamente. E lembra que campeão liderado, obrigada pela participação, olha que dica interessante. Campeão liderado traz dinheiro para a empresa. Pode ter certeza que a empresa não demite um bom vendedor. Então, cuidado com as armadilhas, eu tô te ajudando aqui. Eu sempre penso, para você ser um bom vendedor, vamos ver algumas habilidades que eu não abriria mão e eu sugiro a você não abrir mão das habilidades? Diga. Você vai dar alguma dica de uma pergunta certa? Vou dar uma dica de 2 habilidades de uma pergunta certa. Muito bom, hein? Mas fica aí. Todo mundo tá fazendo sentido pra vocês até agora? Vocês entenderam o risco que a gente se mete e aí depois você torna um líder nem um pouco admirado pela empresa, pelos seus liderados, sabe por quê? Porque eles vão ver, meu líder contratou, mas já tá demitindo. Liderado, ele fica enlouquecido com recuperação, quando você ajuda ele a voltar a ter performance. Quando um liderado é esforçado, eu amo esforçado. Você ama liderado esforçado? É o melhor do mundo. Esforçado com espírito de aprendiz. Aí você pega o tesouro e só lapida. Mas sabe qual é o erro do líder da velha era? Sabe qual é o erro? Que quer que venha pronto. Você veio pronto como líder ou você quer aprender? Eu acho que líder não vem pronto. Pelo contrário, a gente troca experiência. Vamos lá, hein? Eu testaria 4 habilidades no mínimo, que é o quê? Automotivação. Será que um vendedor, ele não tem que ser automotivado? Ele tem que ser um vendedor, todo mundo diz, ele é sozinho. Você já foi, se você já foi, provavelmente já foi, um vendedor, ele é sozinho. A primeira habilidade é o quê? Automotivação. Você tem que testar no vendedor se ele tem realmente essa habilidade de automotivação. Lembra? Tem que tirar a subjetividade, tem que ver o quê? A quilometragem dele, conduta passada reflete conduta futura e você tem que testar isso. Como? Agora eu vou te responder e fica aí, hein? Como que eu vou testar? Ah, você quer que eu fale primeiro todas as habilidades ou vamos falar uma e... Tá bom. Automotivação. Como que eu vou testar automotivação? Finge que você que tá aí me assistindo, você é quem eu tô entrevistando. Olha que pergunta maravilhosa. E eu tô tirando a subjetividade. Cite uma ocasião na sua vida profissional que você teve que se virar sozinho sem a ajuda de ninguém. Aí você fica mudo e você pergunta: como foi essa situação? E o que você vai fazer nessa hora? Para não ser subjetivo. Você vai o quê? Anotar a resposta. Ah, mas eu só faço uma pergunta? Não. Óbvio que você tem que fazer no mínimo 2 perguntas. Por quê? Porque ele tem que dar situação, onde ele estava, que tarefa que ele fez na história. Ele vai contando a história da vida dele. E qual resultado ele chegou. Mais óbvio que você não vai perguntar que resultado foi esse. Você não vai perguntar isso. Eu vou te falar o que você vai fazer, tá? Para motivar ele a falar mais. Aí você fala, como foi? Aí ele vai começar a falar, você ajuda ele. E aí, o que você fez? Aham. Ah, é? Só isso. Você vai fazendo assim na entrevista o quê? Para você ajudar a extrair informações dele. Olha como isso. Ah, bom. E aí? Que mais? Tem mais um exemplo? Ah, mas isso aconteceu quando? Esse caso que você está contando? Eu estou entrevistando, né? Ah, aconteceu há 10 anos atrás. Estou fazendo você que está assistindo esse treinamento a refletir. 10 anos atrás ele está contando um caso dele na vida profissional. Conduta passada reflete conduta futura. 10 anos ele não tem história. Um bom candidato, ele tem história para contar. Você que é um excelente líder, você ficaria conversando comigo aqui. Quanto tempo?
Se você tem história pra contar, se você tem trajetória de sucesso, você vai falar. Se eu tô perguntando sobre a sua vida, concorda? Então, primeiro que eu testaria era automotivação. Um liderado, ele tem que ser automotivado. Ele tem que estar no meio da rua e ele tem que ter a motivação dele. Ele não precisa, ai, me motiva, ai, vou ver sei lá o quê. Motivação é o quê? Motivar a ação no processo. Ele tem que ter isso com ele, né? O não. Tô mais perto do sim. Mas o líder da nova era, ele faz o quê nessa hora? Ele ajuda o liderado a ter uma motivação no processo, é óbvio. Outra coisa que eu testaria: recuperação psicológica. Resiliência. Recuperação psicológica é uma habilidade, sim, que você tem que testar numa entrevista de um vendedor. Mencione um exemplo de grande estresse para você. E o que você fez? Olha que interessante a pergunta. Imagina se fosse a pergunta sozinha. Mencione um exemplo de grande estresse profissional. As entrevistas têm que ser profissionais, né? Na vida profissional. Mencione um exemplo de grande estresse que você teve na vida profissional e o que você fez. Lembra? O problema é a solução. Se você contratar uma pessoa que só reclama, a vida inteira reclamou, conduta passada reflete conduta futura. O que vai acontecer? Só vai reclamar. E reclamar dá resultado? Não dá resultado. Vou dar uma segunda pergunta de recuperação psicológica. Vou dar duas, que no mínimo, por habilidade, você tem que fazer duas, que a pessoa tem que contar o quê? A história. A história tem que fluir. Obviamente, a história tem que ter um resultado no final. E a pessoa, o entrevistado que é bom, ele já conta com o resultado. Você não tem que ficar atrás. Ao mesmo tempo, você motiva. E aí? Que mais? Coisas extratoras que fazem a pessoa falar mais. Vamos lá. Outra pergunta. Você já perdeu o sono por alguma... você já perdeu o sono por alguma situação ou preocupação? Aí ele vai falar sim ou não. Sim. Me conta. E aí? Na vida profissional. Porque se você falar na vida pessoal, pode contar... Enfim, é na vida profissional. Por quê? Mais uma vez você vai testar a recuperação psicológica. Olha a pergunta. Muito boa. Você gostou? Amei. Eu sabia que eu te ia surpreender. Não Você já perdeu o sono por alguma situação ou preocupação? Aí ele vai falar sim. Não. Não? Como que você faz para nunca perder o sono? É a mesma coisa que você está perguntando de maneira diferente. Nunca perdeu o sono por nada? Nunca se preocupou por nada? Sim! Ele vai responder sim. Você fez uma pergunta fechada. E aí? Me conta como que foi. Aí ele vai, aí você fica, que mais? Lembra? Anota, porque não existe poder maior que a ponta de uma caneta. A nossa mente não suporta as anotações. Anota. Por quê? Na hora que você, o candidato for embora, você vai saber exatamente o que ele falou. Por quê? A nossa mente é criativa. Depois eu acho que ele falou isso, eu acho que ele falou aquilo. Fala! Eu gostei que essa pergunta ela também funciona meio reversa, né? Porque uma pessoa que não bate meta, por exemplo, e dorme todo dia tranquila, é um vendedor também a se pensar. Olha então, que interessante. Amei essa pergunta que você entende os dois lados. Se alguém falar, não, nunca, eu sou tranquilo. Adorei. Exatamente isso. Vocês estão entendendo? Eu só quero ouvir de vocês se tá fazendo sentido para vocês. A importância, primeiro, de você não estar parado. Um líder comercial, ele entrevista, ele faz networking. Eu sempre entro no banco, eu fico olhando. Caraca, isso é bom. E de vez em quando eu testo. Eu entro numa loja e eu testo pra ver se é um bom vendedor, porque a gente aprende. E aí você vai namorando. O dia que você precisar, você já tem aquela pessoa. Não contrate de qualquer maneira. Segundo, eu tô falando pra vocês como tirar o subjetivo de uma entrevista e testar algumas habilidades que eu acho fundamentais, que eu não abriria a mão numa entrevista. Vou dar outras habilidades. Então a gente falou de habilidades de automotivação, falamos de recuperação psicológica, e nessas duas eu já dei perguntas para vocês fazerem na entrevista e testarem essa habilidade. Outra habilidade que eu não abriria a mão, energia. Como que um vendedor vai vender um produto assim? Oi, tudo bom? Tudo. Esse copo, ele é de vidro e ele deixa a água assim, de vez em quando gelada, de vez em quando falando baixinho. Mas é bom, é muito bom. Você quer comprar? Né? Como é que você não vai testar numa entrevista se o candidato tem... A vendedor tem energia?
tem que ter energia. Aí você tem lá as perguntas pra testar energia. Outra coisa que você tem que testar, capacidade de persuasão. Como que um vendedor não vai ter capacidade de persuasão? Ah, você ensina? É óbvio que você ensina, mas numa entrevista você consegue ver qual o melhor dele, né? Óbvio que você ensina. Sabe a única coisa que a gente não consegue ensinar? Eu treino muito, mas treino, que eu amo treinar. E você devia amar treinar seu time, treino. Mas uma coisa que a gente não consegue ensinar é atitude. É atitude. Então, assim, eu tô falando algumas habilidades que eu não abriria a mão de testar. Eu não abriria a mão. Outra coisa, quais são as perguntas estratégicas quando você faz essa pergunta para testar habilidade, energia, capacidade de persuasão, automotivação, enfim, todas essas que eu falei, você vai usar. De novo, vou repetir. No meio, para você ajudar. Você não quer ferrar o candidato. Você quer ajudar para que esse casamento aconteça. Ele tem que escolher a empresa e você tem que escolher ele. Não adianta só de um lado, né? Então, e aí? Que mais? Aí ele responde, isso que você falou mudou o quê? Porque você está induzindo ele a falar que resultado da ação. Toda ação tem que ter um resultado. Não entendi. Você pode me dar mais um exemplo? Olha que interessante. Quando você não entender, você fala, não entendi. Você pode me dar mais um exemplo? Ajuda ele, né? Você conseguiu isso sozinho? Olha que interessante. Essa é muito boa. Essa é muito... Porque já aconteceu isso com você, Renata? Direto. Porque tem candidato que fala, como que aconteceu com você? Nossa, me irritava muito. Aí a gente fez isso, aí a gente fez aquilo, aí a gente bateu a meta. Ele e 200 pessoas. Exatamente. Aí quando foi, ele fez sei lá o que e eu fiz, e aí a gente bateu a meta. E um que já aconteceu comigo, essa daqui vocês não vão acreditar. Olha o que aconteceu comigo numa entrevista. E aí, o que você já conquistou? Essas perguntinhas que faz de entrevista, de qualquer maneira, o que você já, que não dá em nada? Esse tipo de pergunta. O que você já conquistou? Sabe o que ele falou? Fui campeão. Aí foi quando eu aprendi na dor. Campeão, esse é campeão, pra mim tá fechado. É óbvio que aí eu tinha um par, falou, Camila, você vai acreditar ou você vai procurar? Fui procurar, liguei pra uma indicação dele. E aí, fulano de tal foi campeão? Campeão? Mas como assim? Ele é o primeiro que eu contratei. Só tinha ele, por isso que ele foi campeão. Então, na verdade, ele foi campeão de... o famoso head da empresa. Exatamente. Então, olha as pegadinhas. Vocês estão entendendo que a gente cai em pegadinha e não... Eu dei aqui alguns exemplos de perguntas que você já elimina a subjetividade. Olha que interessante. Tipo, a pessoa falou e não falou nada. Aí você testa. Tá bom. Isso quer dizer o quê? Fui campeão. Isso quer dizer o quê? Fui campeão. Pergunta de quantos? Quando que você foi? E se a pessoa tiver a história for verdadeira na ponta da língua, sai o brilho no olhar, sai junto também. Então, contrate um novinho, mas não espere a hora de contratar. Plante hoje para amanhã você ter um melhor na sua equipe, mas faça uma entrevista com método. E esse método eu tenho. Gente, um beijo, fica a dica, aplica na lei das 72 horas. Sabe o que é a lei das 72 horas? Se a gente sai animado de um treinamento com várias ideias, mas não aplica em 72 horas, sabe o que acontece? O vento leva! Beijo, com muito carinho e vamos com tudo.